Apvida acaba de inaugurar a terceira unidade para atendimento TEA. São 50 salas, diversos profissionais e especialidades para acolher os nossos clientes. Onde há inclusão, há vida. Onde há vida, há Apvida. Eu vou dizer uma coisa só para vocês. Eu acho que não existe ocasião melhor do que numa sexta-feira, a gente aqui reunidos, você aí, nós aqui, eu e o nosso ilustre convidado, protagonista da maior importância de atividades que envolve a segurança pessoal das pessoas, a segurança civil das pessoas, que é o coronel bombeiro militar Máximo, que está aqui ao nosso lado. Mas antes do coronel Máximo pegar a palavra e entregar para vocês as revelações que são pertinentes e necessárias e importantes, muito importantes para a continuidade da nossa vida, é o que eu acho, tá, gente? Isso aqui é uma opinião minha. O continuar da nossa vida com qualidade de vida. Porque eu vou ler para você agora a definição oficial, pública, né, é o discurso oficial da Defesa Civil. Sintam isso. A Secretaria da Defesa Civil do Amazonas tem como funções precípuas, quer dizer, tem como funções originais e pétreas, né? São funções dela, a coordenar, promover a articulação, administrar, planejar, fiscalizar e controlar, minha gente, as atividades de defesa civil em todo o estado do Amazonas. E o coronel BM Máximo, ele é o grande artífice, ele é o grande coordenador de tudo isso no nosso estado. Minha gente, é o seguinte, nós trouxemos o coronel Máximo aqui porque estamos discutindo já, vamos para 2 meses, toda essa questão que envolve as notícias que começaram a pipocar no mês de fevereiro deste ano, de que teríamos, provavelmente, uma seca que seria um período de vazante, um período da descida dos rios na Amazônia, que seria recorde, mas ainda mais recorde do que do ano passado. Bem, do ano passado, para que você que não mora em Manaus, você que mora em outros lugares e está nos assistindo, minha gente, vocês não imaginam, porque nós evidenciamos isso e vivenciamos isso fisicamente. Eu e o coronel, nós moramos aqui, nós sentimos isso na pele. E nem tudo que a dor da gente não sai no jornal, a dor da gente não sai na televisão. Então, essa dor nós conhecemos bem, a dor que a vazante trouxe sobre todos os aspectos econômicos, morais e físicos, a qualidade de vida, foi um caos. Os animais, o símbolo da natureza na Amazônica, aqui no Amazonas, os botos morrendo por falta d'água. É terrível. Então, eu quero pedir de vocês toda a atenção à fala do coronel Máximo, porque o que tem pipocado por aí é que essa seca pode ser, essa vazante, ela ainda não chegou, tá? Ela está chegando, pouco a pouco, centímetro a centímetro, que a coisa acontece a centímetros, é ali, ó. Ontem o rio baixou 2 centímetros, anteontem foi 1, hoje 3. Minha gente, né? E nisso aí, sem que a gente perceba, daqui a pouco são 7 metros, 9 metros, 10 metros, não é isso? É isso. Pronto. Então é essa conscientização que a gente quer levar para vocês, tá bom? Prestem muita atenção. Eu vou começar a questionar o nosso ilustre convidado com o seguinte. O especialista, tá aqui, uma notícia que saiu, né, no jornal A Crítica aqui de Manaus, é um jornal renomado, tradicional na cidade de Manaus. Esse jornal publicou em abril deste ano o seguinte: o doutor em Engenharia de Transportes, coordenador da Comissão de Geologística do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, ele diz que o governo, ele representa o governo, ok? Ele diz que o governo
não pode se dizer surpreso caso a seca deste ano seja igual ou pior que a do ano passado, quando levou a prejuízo. Eu mencionei alguns aqui. Então a manchete, né, a manchete da fala do doutor em engenharia de transporte Augusto César Rocha é a seguinte: não dá mais para a seca ser surpresa neste ano de 2024. Tá aqui. Tá bom? Então, Coronel Máximo, seja muito bem-vindo. Que legal que o senhor veio aqui prestigiar esse nosso trabalho e para levar a conscientização às pessoas sobre o trabalho da nossa Defesa Civil. Me diga uma coisa, já falei demais. Me diga uma coisa, alguém vai se surpreender, como provavelmente acha o doutor Augusto César, este ano, se a seca for maior, se a vazante for maior do que a do ano passado, que nós sabemos que não foi fácil. Seja bem-vindo ao SOS Vazante, Coronel. Muito obrigado ao senhor pelo convite, pela abertura desse espaço. Quero, através da Defesa Civil, em nome do Governo do Estado, agradecer a oportunidade de estarmos falando hoje sobre um assunto extremamente importante. E vou procurar fazer uma abordagem não só especificamente sobre a estiagem, né, que é algo que de fato nos traz uma preocupação muito grande nesse momento, mas aproveitar esse espaço para fazermos esclarecimentos e orientações que eu julgo extremamente importantes para que o nosso Estado possa, de fato, poder, a partir de então, estar trabalhando numa política que permita com que a preparação e adaptação seja os pontos-chave, né, para que nós possamos, a partir de então, fazer um enfrentamento devido ao que as mudanças climáticas estão nos impondo. Então, antes de responder especificamente sobre essa indagação com relação a surpresas, né, no tocante à vazante, que nós certamente teremos esse ano, é interessante contextualizarmos inicialmente para que as pessoas que estão nos ouvindo, que é para ela que nós estamos aqui, de fato, poder prestar esclarecimentos, como eu disse, mas também informações que eu considero de um serviço de utilidade pública. Então, eu acho que o nosso bate-papo ele tem que começar primeiro para que os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos vendo, entendam o porquê dessa preparação, né? Primeiro, é importante entendermos as mudanças climáticas. Isso é um ponto crucial, porque são as mudanças climáticas, Humberto, que estão causando, de fato, todos esses eventos adversos extremos que o planeta está vivenciando. Porque, Coronel, a enchente aqui no Amazonas, para entendimento de muita gente que está nos vendo, as enchentes elas são sistemáticas, né? Quer dizer, todo ano o rio desce, todo ano o rio sobe. Mas, de repente, desde o ano passado, né, nós estamos tendo assim secas que chocam, quer dizer, de repente mudou esse quadro. E o senhor atribui isso, então, a essas mudanças climáticas. Exato, não sou eu estou com a minha fala, ela é a fala da ciência. Sim. E o que eu estou falando aqui não é o que o Coronel Máximo acha ou o secretário que está à frente da pasta. O que eu estou falando aqui com propriedade, de forma muito sintetizada, é de que nós estamos vivendo momentos difíceis em função das mudanças climáticas. Razão pela qual eu não posso me dar apenas ao luxo de chegar aqui e falar de ações pontuais que o governo do Estado está movimentando com a Defesa Civil, que é o órgão central e que tem por responsabilidade, como o senhor falou, promover a articulação, a preparação e o planejamento para que, de fato, todo o Estado esteja preparado a esse enfrentamento. É importante que as pessoas entendam o que está acontecendo, porque não estamos simplesmente falando de uma preparação pontual. Não é isso que está em evidência, embora seja a nossa maior preocupação nesse momento. Não é só a estiagem. Todos nós precisamos entender o contexto do que está acontecendo agora, porque o que nós queremos não é simplesmente estar pronto para atender uma eventualidade, um evento que se aproxima, porque outros eventos simultaneamente podem ocorrer. O que nós estamos aqui querendo, de forma muito ampla, é explicar para a população o que de fato está ocasionando essas mudanças, a intensidade e a recorrência desses efeitos. Porque esses efeitos estão trazendo e trarão certamente, numa escala maior, impactos muito mais intensos para a nossa população. Então, rapidamente eu quero dizer que nós precisamos estar atentos às mudanças climáticas, os eventos climáticos extremos que estamos
vivenciando, e eu estou falando o planeta. Se o senhor for pegar matérias, o senhor vai observar que esse desequilíbrio climático, ele tem ceifado a vida de pessoas em todo o mundo. Né? Em todas as partes do mundo estão sofrendo com essas mudanças climáticas. As altas temperaturas têm provocado um desequilíbrio muito forte. Pessoas estão morrendo. Então, furacões, eventos climáticos de chuvas intensas, com grandes inundações, com grandes secas. Tivemos recentemente no Paquistão 1.200 pessoas que morreram por alta temperatura, pessoas que estão acostumadas a fazer isso anualmente, ou seja, estavam indo adorar Alá num evento extremamente corriqueiro deles, e 1.200 pessoas morreram porque bateu naquele dia 52 graus no deserto. Portanto, antes de falarmos de adaptação, de planejamento, de ações que estão sendo desenvolvidas, é importante para quem está nos ouvindo entender que todos nós, dentro desse processo, precisamos participar ativamente para entender o que está acontecendo e se preparar para o que vem. Levando em consideração que esses eventos climáticos extremos, eles ocorrem diferenciados em razão da geografia de cada estado ou de cada país. Claro que hoje nós não precisamos estar preocupados, por exemplo, com tsunamis, com furacões, porque não é a nossa realidade. Então, com base nisso, o primeiro ponto de partida é entender quais são as ameaças, os riscos e as vulnerabilidades de acordo com a nossa realidade, não é isso? Está suscetível de acordo com a nossa realidade. Okay. Dentro da nossa realidade, aí o senhor fez uma abordagem muito em função de só termos no nosso estado 2 estações, que é o inverno e o verão. Muito bem. Então, naturalmente, por termos somente 2 estações, temos como principal desastre dentro do nosso estado aqueles que são relativamente ligados à subida dos rios e à descida dos nossos rios. Mas não são só eles, doutor Humberto. Não são só esses 2. Razão pela qual nós temos que ficar atentos. Por isso que eu vou fazer uma abordagem. Dentro daquilo que é preocupante para o nosso estado, hoje, dentro desses eventos climáticos extremos, os desastres que nós poderemos ser acometidos são aqueles provenientes da inundação, da estiagem, mas também das queimadas, das erosões fluviais, das chuvas intensas que teremos. Nós teremos esse ano chuvas intensas, que são aquelas chuvas com baixo volume de volume de chuvas, mas que vem precedida de trovões, raios, ventos fortes, ventanias que vão ou que poderão provocar alagações, que são desastres súbitos e graduais. Nós temos que entender. Os graduais, por exemplo, o que está acontecendo agora, que nos levará certamente a um desastre gradual da estiagem, é aquele provocado pela descida dos rios. O rio não desce do dia para a noite. Ele vem, como o senhor bem explanou, descendo gradativamente. Isso é um desastre gradual. Agora, uma chuva intensa, torrencial, com volume de chuva muito forte, pontualmente, pode trazer alagações a um determinado bairro, uma enxurrada num determinado bairro. Então, isso aí nós consideramos desastres súbitos, que acontecem rapidamente e causam transtornos à população. Muito bem, então, dito isso, é importante nós entendermos que não estamos, mais uma vez, eu sou muito categórico em ficar redundantemente falando sobre isso, porque é importante quem está vendo e nos ouvindo que teremos e sofreremos muitos impactos em função dessa recorrência e dessa intensidade que eles virão. Por que isso vai continuar acontecendo? Muito fácil, muito simples. O clima está desequilibrado. Por quê? Um excesso de emissão de gases do efeito estufa que estão aquecendo o globo. O planeta está aquecido. Portanto, esse aquecimento está provocando o aquecimento dos oceanos e, dentre eles, provocando a mortandade, inclusive, de algas e seres vivos que são extremamente importantes para a manutenção. E os biomas, eles estão sofrendo com isso. E o bioma mais importante, que é o bioma amazônico, todos os biomas são importantes, porém o nosso é um bioma regulator. Ele regula o clima. Então, há uma autodependência da necessidade do bioma. A Amazônia está equilibrado. Esse desequilíbrio vai provocar em cadeia o aumento. E por quê? Porque os acordos cooperacionais seguidos ou tratados em escala mundial não são cumpridos. Portanto,
não temos uma perspectiva de que daqui para frente teremos pelo menos uma estagnação do aumento dessa temperatura. Ela não ocorrendo significa certamente pela ciência de que esses eventos acontecerão numa escala cada vez mais frequente e intensa. Muito bem. Esse é um ponto de partida para que todos entendam o porquê de estarmos enfrentando vazantes tão severas, precedidas de inundações tão severas, ou seja, viemos de uma enchente histórica em 2021. Em 2022, já tivemos ali um cenário de enchente já não superior a 2021, mas muito forte também. E 2023, uma estiagem severa. Que nós sabemos o que aconteceu. Uma estiagem severa. Me diga uma coisa, coronel, uma coisa. O senhor tateou esse elefante com muita precisão, com muita sabedoria. Né? O senhor deu uma volta no mundo, colocou toda essa questão climática que está afetando o mundo inteiro. Agora, vamos falar, e o senhor usou essa palavra, né? Nas consequências de tudo isso, a nossa realidade aqui em Manaus. Por exemplo, alguém diz aqui, não dá mais para a seca ser surpresa para nós. Aí aconteceu uma outra coisa. O senhor, numa reunião na Assembleia Legislativa, o senhor, há mais de um mês, o senhor disse que recomendava as pessoas já começarem a fazer, né, estocagem de alimentos, para se manter aí em casa durante medicamentos e tudo por causa disso aqui. Exato. Muito bem, eu lhe pergunto uma coisa. Em que o senhor se baseou? Né? Já que o senhor tem tanto conhecimento, né? Achei muito interessante isso, na fonte das consequências que nós iremos passar, que é a situação climática em todo o mundo. Me diga uma coisa, por que o senhor, né? Foram duas questões. Uma, a taxa da água aí para os containers, né? A taxa de baixa água. E a outra foi a sua questão de, o senhor recomendou as pessoas fazerem estocagem de alimentos e de medicamentos. Baseado em quê? Né? E a sua defesa foi feita aqui, inclusive, pelo próprio deputado Dan, que esteve aqui com a gente. Ele disse, não, Humberto, olha, eu acho que o nosso Coronel Máximo, o que ele quis dizer foi justamente para que as pessoas não sejam surpreendidas. Exatamente, Coronel, o que lhe levou a recomendar há mais de um mês, né? A taxa da baixa água, estão reclamando que a enchente ainda nem começou, nós ainda estamos naquela a vazante ainda nem começou, ainda está baixando, e as pessoas já estão querendo cobrar uma taxa. Quer dizer, a coisa ainda nem nos atingiu, já estão programando uma taxa de mais de $5 mil. E o senhor, a enchente ainda não nos atingiu de uma forma drástica. Eu estou falando aqui da região do Amazonas, aqui onde nós estamos, porque aí no alto Amazonas, aí, lá em Tabatinga, etc., o pessoal já está sentindo fortemente. Mas há um mês atrás não estava. O que ele levou a recomendar essa estocagem de alimentos e de medicamentos? Bem, não vou ter fuga de resposta, mas eu vou lhe responder um pouco mais à frente isso daí, porque ela já trata-se de uma recomendação que, inclusive, eu vou refazê-la, inclusive. Com as mesmas palavras ditas lá, ela será refeita. Mas ainda dentro dessa ideia do entendimento, né, é importante, primeiro, entendendo o que foi dito, a gente precisa separar o que são causas e quais são seus efeitos. As causas eu mencionei aqui. Sim. As causas, elas estão relacionadas diretamente em função das mudanças climáticas. Ou seja, o aquecimento global. Sim. Inclusive, muitas pessoas dizem, o El Niño é o grande responsável. Não é uma verdade. O El Niño, ele é potencializador. Okay. Independentemente do El Niño ter se configurado, intensificado, principalmente no ano de 2023, ele, por si só, não foi o único responsável pela estiagem severa que nós tivemos. Ele potencializou. Independentemente do El Niño, nós poderíamos ter tido, sim, uma estiagem tão severa quanto. Então, isso é importante que fique claro. A causa é o aquecimento. O mundo precisa enxergar a causa e tratar. Porque se isso não for feito, não há governo nenhum
órgão nenhum, sistema de defesa civil nenhum capaz de impedir que isso aconteça. Primeiro, estamos falando de um desastre natural, gradual, que vai acontecer. Isso significa que nós não temos como paralisar, porque isso natureza. Claro. Agora nós temos como nos preparar, né? E aí nós vamos falar dos seus efeitos. E o que os efeitos, em especial da estiagem, trouxeram de problemas no ano de 2023? Vários. Mas muitos deles também foram devidamente equacionados, mitigados, porque houve sim um trabalho muito forte lá. Ok, quais foram, Coronel, Exato. as lições aprendidas Eu vou falar das 2023? lições aprendidas, mas a população, as pessoas precisam saber o trabalho que foi desenvolvido, porque se elas não entenderem e não começarem a fazer parte do processo, entenda bem, todos nós estamos diante de um grande desafio. O senhor sabia disso? Não, eu sei, muito claro. grande. Eu imagino. Não está relacionado ou simplesmente na responsabilidade de um órgão. Longe disso. A Defesa Civil é o órgão central, coordenador, articulador, vai promover políticas, mas a Defesa Civil ela tem que atuar dentro de um sistema. E quem é o sistema? Sou eu, é o senhor, são as estruturas de comunicação, as entidades públicas, as entidades privadas e principalmente o cidadão. Todos nós, ninguém fará parte desse processo sem tomar parte dele. Coronel, escute isso. Baseado nisso que o senhor está falando agora. Olha isso aqui, veja isso aqui. O Grupo Chibatão, ele reforça ações para enfrentar a seca. O Grupo Chibatão, desde fevereiro, reuniu empresários, reuniu representantes da classe do comércio, do distrito industrial, foi para Brasília, reuniu com autoridades em Brasília, justamente fazendo isso que o senhor está dizendo. Exato. Mas o senhor sabe de uma coisa interessante? Que o Johnny Fidelis disse aqui, onde o senhor está, isso não foi feito em 2023. Foi feito. Entendeu? Não, ele disse que não. É isso de ir para Brasília. Sabe, isso não foi feito. Exato. Por que não foi feito? Olha, eu vou lhe dizer por que não foi feito. Olha o que ele disse. Ele disse que no Tabocal, aqui, um dos gargalos que surgiram com a munição apreendida em 2023, não foi feito dragagem. Não foi feito dragagem no Madeira, Coronel. Quer dizer, olha o que aconteceu. O Porto de Manaus não pôde mais receber os containers. 70 mil containers chegam por mês em Manaus de navio. Sim. Muito bem. Não foi feita a dragagem no Tabocal, no Madeira. Aí levaram tudo, eu estou lhe contando o que eles disseram aqui. Aí levaram esses containers lá para Itacoatiara. Itacoatiara congestionou de uma forma que não dava mais para receber os navios. E esses containers foram levados então para o Pará, para o Porto no Pará, depois do Panamá, levado para o Panamá. E do Panamá foram levados para o Nordeste. Me diga aqui uma coisa, isso tudo, Coronel, e disse o Johnny Fidelis aqui, foi surpresa, gente. E hoje eles estão trabalhando, desde fevereiro, que estão aí reunidos lá em Brasília, aqui, né? Olha só, Grupo Chibatão reforça, estão tendo reuniões, etc. Então, Coronel, nessa questão da surpresa, a Defesa Civil, eu imagino, deve fazer parte de tudo isso, deve estar, pelo menos ter conhecimento de tudo isso. Quantas pessoas, isso é uma pergunta que me foi feita, eu não soube responder, eu vou saber agora, através do senhor. Qual é o contingente de mão de obra, de pessoas que trabalham na Defesa Civil para cobrir o Estado todo? E o governo do Estado, eu estou colocando essas perguntas de uma vez para o senhor, o governo do Estado instituiu o SOS Calamidade, o projeto SOS Calamidade, justamente para assistir, já se preparando, os ribeirinhos, que são milhares de pessoas no nosso interior, os ribeirinhos durante para não ter surpresa. Tá. Como a Defesa Civil está atuando justamente no preparativo de levar mantimentos, água e tudo mais, se essa seca for realmente como estão prevendo por aí? As minhas respostas elas vão contemplar todas essas perguntas. Ok. Né? Primeiro, a gente tem que voltar lá atrás, porque essa fala ela se encaixa dentro das ações preparatórias. Então, ano passado, em 2023, a Defesa Civil amplamente divulgou
nós, através do nosso Centro de Monitoramento e Alerta, que foi um investimento feito pelo governador Wilson Lima, entendendo a evolução desse cenário de desastres, nós começamos na Defesa Civil, quando eu assumi, com uma secretaria muito acanhada, em torno de 30 pessoas. Hoje nós estamos orbitando entre 100 a 110 pessoas trabalhando. Tivemos os implementos, através do governo do estado, do Centro de Monitoramento. Tivemos o aumento das nossas estruturas. Então, para melhorar a nossa gestão de risco de desastre, a própria gestão do desastre e fazer uma governança melhor, esses recursos vêm gradativamente, ano a ano, sendo implementados, disponibilizados para que a gente possa ofertar um trabalho... Aumentando a capacidade de resposta da própria Defesa Civil, não é isso? Isso, o senhor tocou num ponto importante. Nós não podemos se prender somente à resposta. E detalhe, estamos falando de um governo que recebeu simplesmente ao longo desses anos os maiores desastres. Nós estamos falando da maior estiagem, da maior inundação, da maior enchente que o estado já viveu nos seus últimos 100 anos. É verdade. A própria Covid, tivemos a estiagem que ultrapassou os 120 anos em 2023. Tivemos agora, certamente teremos agora novamente uma estiagem. Então, veja, os enfrentamentos desse governo são muito maiores. E todas as respostas têm sido dadas. Só que nós não podemos e não queremos se prender à resposta. Razão pela qual, inclusive, eu sempre que tenho oportunidade estou falando. O senhor pode estar pensando, mas por que toda essa contextualização? Eu vou lhe ser sincero. Sabe por quê? Porque a gente precisa capacitar, informar. As pessoas precisam entender o que está acontecendo. Eu poderia muito bem aqui falar de ações de governo, mas não é só isso que importa. Quando a gente fala em proteger a população, ela precisa entender a mensagem. Eu não posso simplesmente chegar e dizer o governo vai fazer isso, ou está fazendo isso, assado, vai entregar isso. Não. Isso faz parte de um contexto de ações preparatórias. As pessoas que estão nos ouvindo precisam entender a verdadeira mensagem, que é da preparação para buscar uma cultura de autoproteção. O senhor precisa nos ajudar. Todos nós precisamos trabalhar enfaticamente a autoproteção civil. Ninguém consegue se autoproteger se ela não consegue enxergar os riscos que elas estão submetidas. Não estamos falando simplesmente da subida de um rio, da descida de um rio. E qual é então, coronel, o papel do governo nesses riscos aos quais nós estamos aí? Nós difundimos amplamente essas informações. Nós, inclusive, fomos os propulsores dessa informação em nível federal, em nível estadual, em nível municipal. O sistema precisa funcionar. Só vamos estar verdadeiramente adaptados e protegidos e preparados se o sistema funcionar. O senhor está dando exemplo de sistema. E sabe por que isso aconteceu? Justamente porque houve a difusão. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu vou sair de 2023 para 2024 com uma lição aprendida que o senhor me perguntou. Sim. Sabe a primeira dela? O seguinte, ano passado tivemos uma frustração de receita de aproximadamente 1,4 bi. Tivemos uma queda de arrecadação de 600 milhões de reais. E isso, obviamente, foi trabalhado lá atrás. Mas, infelizmente, o cenário posto e difundido talvez não deu a certeza para dentro do sistema de que deveríamos ter tido um cuidado, uma atenção maior, e eu falo todos nós, para que a mitigação desses impactos fosse reduzidos. E o que nós fizemos? Eu chamei em janeiro o secretário Serafim, que é da Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia, para que nós fizéssemos uma divulgação do primeiro prognóstico, né, que já trazia a síntese no nosso entendimento, por conta do nosso centro de monitoramento estar enxergando essa probabilidade, e colocamos no auditório lá do Senai as principais, fizemos o convite para todas as empresas do distrito, tivemos para mais de 200 e poucas empresas, aonde eu tive a oportunidade de dizer para eles, de forma muito clara, nós não podemos tapar o sol com a peneira, não existe isso, não há sensacionalismo, há realismo. E ali foi dito, tivemos uma estiagem muito severa e certamente teremos uma em 2024. Por quais razões? O senhor acha que essa estiagem, na sua opinião, baseado na sua vivência e na sua experiência, o senhor acha que essa estiagem de 2024 ela está fadada a ser
muito forte, ou talvez até maior do que a do ano passado? Essa é a sua opinião? Sim, a minha opinião é essa, mas só queria concluir, porque de posse dessa informação dita no olho, falando para os empresários, juntamente com o secretário Serafim, que reforçou essa informação, as empresas puderam entender e receber o prognóstico e dizer, olha, temos que de fato fazer algo, porque não tem como o governo impedir que isso aconteça. Não tem. O senhor já falou isso. Agora, essas empresas se uniram à Defesa Civil como resultado? Aconteceu isso? Está acontecendo isso? As empresas recebem até hoje as informações e o que elas fizeram? Começaram a mudar seus calendários, começaram a comprar com antecipação e vão certamente levar esses materiais antes que os rios cheguem a níveis críticos. Isso vai resolver? Não. Mas a gente quer, com essa informação, mas vai diminuir a intensidade do prejuízo. Para que não haja férias coletivas, para que não haja demissão em massa, para que não haja frustração de receita, para que não haja queda de arrecadação. Muito bem. Isso aí foi feito com a indústria? Foi, mas foi feito com o comércio, foi feito nós... Excelente. Exatamente. Excelente. Veja bem. Me diga uma coisa, o senhor já mapeou muito bem essa situação mundial e aqui da cidade de Manaus. Agora me diga uma coisa, 61 municípios no estado do Amazonas, e o senhor tem ingerência em termos da Defesa Civil em todos esses 61 municípios, né? Me diga uma coisa, uma situação hipotética eu estou criando para o senhor. Já que a sua opinião é que a vazante vai ser muito forte. A Defesa Civil até setembro, outubro, que é quando a coisa vai estar no seu grau máximo, a Defesa Civil está apta, preparada com seus 100 servidores, a atenuar, a diminuir os impactos que foram avisados, foram comunicados, como o senhor está dizendo, para os ribeirinhos, para os nossos irmãos que moram no interior. O governo do estado do Amazonas está pronto, ou se aprontando, melhor dizendo, com a Defesa Civil, para dar a sua mão de apoio, a sua mão necessária até demais para os 61 municípios do estado do Amazonas. A presença da Defesa Civil do estado do Amazonas durante o período, a partir de outubro, que é quando a coisa ferve, a Defesa Civil está preparada para que a sua presença no interior, a presença do governo, quando eu digo a sua presença, é a presença do governo, a presença do governo seja uma presença sentida, uma presença que irá realmente atuar de uma forma que vai diminuir os prejuízos, as dores, os dramas e as tragédias. O governo do estado, de forma muito providente, ele tem feito isso. Razão pela qual eu até citei um exemplo. Quando a Defesa Civil, a preparação, ela não está só relacionada à resposta. Quando uma Defesa Civil atua de forma muito providente, através de um governo, e principalmente de um governador, que tem essa preocupação, e ele disse, não meça esforço e vamos fazer de forma muito antecipada tudo o que for necessário para preparar o estado do Amazonas. A preparação do estado do Amazonas, ela já está acontecendo à medida em que a Defesa Civil consegue articular e difundir essas informações. Não é, como eu falei, apenas um órgão responsável por responder ou resolver os problemas. Os problemas são resolvidos quando esse órgão tem o apoio de um governo e faz com que a sua articulação seja, de fato, estendida, ela ocorra. E ela ocorrendo, o sistema funciona. O maior papel nesse momento não é só a preparação individual de um governo que trabalha de forma integrada, não é somente a Defesa Civil quem atua, é o governo do estado do Amazonas com todas as suas secretarias. Eu vou continuar lhe dando um exemplo. Eu falei de indústria, mas nós trabalhamos principalmente em cima de pontos sensíveis. E dentre eles estão aqueles que são essenciais à vida humana. Então, por exemplo, vou lhe dar um outro exemplo de um trabalho fortemente realizado que tem essa conotação, essa finalidade, é uma preparação. Veja bem, o senhor sabia que hoje nós temos ainda em torno de 52, 53 municípios do estado que são dependentes de termoelétricas? E essas termoelétricas, elas são movidas a combustível, óleo diesel. Tirando as 5 que estão interligadas pelo gás, que não nos preocupa porque a preocupação é manutenção, o gás está corrente,
nesse local, então não há receio de faltar energia nesses municípios e nos demais. Aí veja bem, é um trabalho do governo do estado, através da Defesa Civil, preparando o estado, que não é somente na resposta para levar água, uma cesta básica, não. Temos que entender as fases. A fase da prevenção e preparação, ela está ocorrendo muito fortemente, inclusive fiscalizada e ali orientada pelo governador Wilson Lima para que acontecesse de forma muito antecipada. Nessa questão da energia que o senhor falou, eu vou licitar. Olha só o exemplo. Desenvolveram o que? Projetos como as zonas de energia? Não, como é que é? Veja bem, 53 municípios, o senhor sabe que hoje nós temos a geradora, quem gera energia e quem comercializa. Nós fizemos uma reunião, primeiro a nível federal, conversando com a ANEEL, e eu estou falando de ANEEL porque agora eu estou falando de energia elétrica, porque a extensão dessa preocupação se estendeu a todas as agências nacionais. E eu tenho como comprovar todas as articulações feitas, aonde nós, de forma muito antecipada e dita, inclusive por eles, olha, informação extremamente relevante. Nós informamos a Agência Nacional porque ela regula a atividade de energia elétrica. ANEEL, né? ANEEL. Em seguida, reunimos nos mesmos moldes do ano passado, mas eu vou agora me reportar 2024, mas o que foi feito em 2024 foi feito em 2023. Nós reunimos com todas as empresas responsáveis. E cito aqui a Amazonas Energia, Oliveira Energia, a V-Power, a Agreco, a Rean. São as produtoras independentes, né? O grupo Atem, que tem praticamente transporta 80% de todo esse combustível, para dizer para eles, olha, há uma preocupação muito grande do governo do estado. Essas termoelétricas, os moldes do que foi feito ano passado, elas precisarão receber um estoque de combustível suficiente para que não falte no período crítico, muito porque bom. Quando os rios estiverem baixo, não vamos conseguir novamente chegar com esse combustível. Então isso é um trabalho de preparação que está sendo feito com bastante antecedência para que não falte. Porque o senhor imagina faltar energia no município, o caos que não vai ser. É o caos generalizado. Agora, quem faz parte desse processo? Só a Defesa Civil? Não. A Defesa Civil fez a sua articulação, conversou, explicou, definiu, cobrou os planos e fez mais. Prefeito, o senhor é o responsável... O prefeito do município, né? Tivemos reuniões com os prefeitos para informar que ele precisa também fiscalizar na ponta para que esse combustível esteja lá, para que no período crítico não falte. Sim, claro. Sabe por quê? O combustível tem que chegar antes, né? Tem que chegar antes. Agora, isso o senhor replica para comunicações, o senhor replica para a água. Nós temos passivos históricos no estado. Não vai ser numa crise como essa que vamos resolver. Por isso que é importante sermos realistas. A informação precisa chegar, não tem como a Defesa Civil, o governo do estado, resolver problema de água, de saneamento de anos, de décadas, não. E estamos falando de um desastre, onde o senhor precisa saber, onde o ribeirinho precisa saber, onde todos nós precisamos saber. Sabe por quê? Nós precisamos se autoproteger. Então a autoproteção depende disso. Me diga uma coisa, sabe quantas comunidades aproximadamente nós temos no nosso estado? Falando de comunidade ribeirinha. E essa é a preocupação do governo, que as políticas públicas, primeiro, alcance ou que chegue essas informações para os mais vulneráveis. Quantas comunidades, Coronel? Aproximadamente 5 mil, nós temos 600 a 700 mil pessoas. Fora a sede, né, do município, são as comunidades em volta da sede, né? Nós temos milhares de países aqui, vários países dentro de um país, dentro de um estado. Então, e temos um outro fator complicador que a estiagem nos traz. Não temos interligação por estrada com todos esses municípios. Então, e a internet é uma vergonha. Então, nós precisamos ser realistas de falar para o ribeirinho, eu tenho dito isso. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você está me ouvindo, é um desastre gradual. Se você optar por permanecer na sua comunidade, você precisa saber. Por quê? Qual é a ideia, Coronel? É tirar ele da comunidade e levar para a sede? Veja bem, é uma opção. Isso que está dizendo? Veja bem, exato. Olha só, é uma opção, Humberto, é uma opção. Nós temos, a autoproteção depende de uma decisão que não compete só a mim, nem ao senhor. É uma decisão que de quem está lá precisa saber tomar uma decisão. O que a gente tem recomendado é assim, olha, meu amigo, minha amiga, você quer optar por permanecer na sua comunidade? Se você for optar, você
tenha a devida atenção para não ficar no isolamento, porque o rio vai baixar. Em algum momento você vai ficar isolado. Isso nós não queremos. Como governo do Estado, como pessoa pública à frente da pasta, eu não quero que isso aconteça. Mas se ele optar por fazer isso... Mas o risco está aí, né? O risco eu estou dizendo para ele. Isso ele mesmo. não está sendo surpreendido. Agora, se ele resolver permanecer, eu estou dizendo, meu amigo, faça o seguinte, armazene água aonde você puder. E estou reiterando aqui. Muito bem. Isso não é sensacionalismo, isso não é pânico, isso é realismo. Veja bem, nos Estados Unidos, vou dar um outro exemplo só. Nos Estados Unidos tem uma rota dos tornados. As pessoas querem continuar morando lá. Isso, dentro de um contexto de proteção civil, significa dizer buscar a resiliência, ou seja, eu aprendo a conviver, eu sou resiliente com essa situação. Sim. Então eu estou me preparando e me adaptando para conviver com tornados. Que todo ano vem. E aí eles têm um sistema de alerta, de informação, Uhum. onde eles optaram por permanecer naqueles lugares, eles fazem os bunks. O que são bunks? São aquelas estruturas subterrâneas, aonde eles, ao receberem um alerta de uma passagem de um tornado, Sim. eles vão lá para dentro desse bunker, fecham ele, lá eles têm comida, eles têm um rádio de comunicação, o tornado passa, leva a casa inteira e depois ele sai lá de dentro, seguro, e vai refazer a sua casa. Isso é a mais pura uma verdade. escolha Mesmo. dele. Agora, uma coisa é ele dizer, eu não sabia, eu morava aqui, eu fui ceifado por um tornado. Bem, é esse exemplo. Então não é sensacionalismo, nós estamos dizendo que se optar por ficar... Gostei da sua explicação. Se voltar e ficar, Gostei. porque eu entendo que o nosso irmão ribeirinho não quer abandonar a sua comunidade, ok. E a gente tem recomendado mais. Então faça o seguinte, não deixe grávidas, não deixe idosos, não deixe pessoas com deficiência, crianças. Esse trabalho, coronel, está sendo feito agora. Vocês não, estão... esse trabalho tem sido feito... Agora, hoje, ele continua, aliás, a minha pergunta, eu sei que vocês já começaram há algum tempo, mas esse trabalho hoje, por exemplo, ele é contínuo. Vocês ele é estão contínuo. porque o senhor falou 5 mil comunidades. Veja bem, alcançar esse povo todo é uma operação de guerra. É uma operação de guerra. E vocês então estão, olha, as grávidas, os idosos devem preferencialmente serem removidos para a sede do município, porque aí eles estarão mais seguros. Quer dizer, essa mensagem está sendo levada para eles hoje. Essa mensagem está sendo levada e mais uma vez eu enfatizo. Ela não só é levada pela Defesa Civil, é por você. É pela Defesa Civil é o que nós do estamos fazendo agora, pela momento. Defesa Civil do município, pelas secretarias de Estado, pelas secretarias municipais, muito bacana. pelo governo federal. É isso que eu estou aqui mais uma vez reiterando. É o sistema de defesa civil. E que tem tudo a ver com não dar mais a para proteção civil. ser surpresa, a Paulo. proteção civil é o que nós queremos alcançar. E para isso a gente tem que, primeiro, por que eu falei anteriormente? Se eu não entendo que eu posso ter mais problemas em função dessas mudanças climáticas, eu acho que amanhã, passou a estiagem, eu estou seguro. As pessoas precisam entender, quem mora em área de risco, que pode ser acometido por um deslizamento de terra, quem mora às margens dos nossos rios podem ser acometidos com erosões fluviais, as queimadas que afetam a qualidade do ar, e aqui mais uma vez reitero, queimar é crime, não podemos queimar, todos nós temos que ser vigilantes, até guardiões. Aquela fogueirinha no fundo do quintal, não isso adianta, é proibitivo, não é? Não adianta, é proibido. Não adianta simplesmente colocarmos a responsabilidade na mão de um setor ou de uma secretaria. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Não é um estado que tem estrada que está totalmente entre quadrículas, em que você observa no satélite um ponto de incêndio e você pega uma viatura e vai combater. É um estado de dimensões colossais. A gente precisa, de fato, que todos tenham a consciência para que a gente não tenha essa problemática. Então, quando foi dito para que esses ribeirinhos se optarem por permanecer, e veja bem, a preocupação maior para os ribeirinhos, sabe por quê? Porque eles foram os mais impactados. Sim. Mas o processo, ele é holístico, ele é grande, ele é amplo, tanto é que eu falei para o senhor que a gente conversou com indústria, com comércio. O senhor sabia que houve uma preparação quando a gente envolve as defesas civis municipais, as secretarias, as agências federais, para dizer para o irmão ribeirinho lá para o comércio, olha, meu amigo, vai ter. A Defesa Civil tem escritórios, o senhor falou Defesa Civil veja municipais. Bem, as Defesas Civis municipais nos municípios, tem.
todos os municípios do estado hoje estão dotados de defesa civis municipais, que estão interligados ao estado por sistema, não hierarquicamente. Entendo. Mas eles não têm subordinação direta com a defesa civil. Eu não os comando, porém todos nós estamos interligados por um sistema de defesa civil. Entendi. Que trabalha para a proteção civil. Então, esse trabalho, nós chegamos, o comerciante foi feito. Meu amigo, compre, faça estoque para que não falte comida no município, para que você não compre isso no tempo crítico com sobrepreço. E preocupado com isso, nós chamamos o IPEM, o PROCON, para ajudar a fiscalizar. Agora, não há como fugir de uma realidade em que, dependendo do cenário que teremos esse ano, que não tenhamos problema. Os problemas existirão. Sim, claro. Não há preparação que impeça 100% os problemas. Nós estamos trabalhando para mitigar. O grande lance aqui é mitigar, né? Esse é o verbo, mitigar. Mitigar é isso, os problemas. Razão pela qual nós temos aí, quando com os portos que tiveram problemas, sim, já estão montando os portos os temporários, superterminais, com apoio da Marinha, com apoio do IPAAM, para que o licenciamento ocorresse de forma mais rápida. Quando a gente fala numa dragagem, ela ano passado... O capitão dos portos esteve aqui semana passada e ratificou tudo isso que o senhor está dizendo. Exato. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma dragagem que aconteceu de forma tardia ano passado, o governador, em março, já estava reunido com Portos e Hidrovias, que colocou no PAC para que essa dragagem já acontecesse. Aconteceu a licitação, coronel? Sim, inclusive já começou, né? Já suspenderam, mas veja bem, isso aí é uma obra do governo federal, mas houve a interseção. Sim. Então, dentro das ações preparatórias, tudo aquilo que está ao nosso alcance, fazer de forma preventiva, antecipando essa fase crítica que já está acontecendo, porque nós já estamos com uma calha do Juruá, com a calha do Purus, os municípios dessa calha já sofrendo, sim, o Alto Solimões sofrendo, né? E outra, é importante se dizer isso aqui, se querem de fato que a Amazônia continue sendo o bioma regulador, que nós continuemos sendo um importante dentro desse cenário, que ajuda na proteção e que ajuda na manutenção dessas mudanças climáticas, que olhem com a devida atenção para cá. É essa linha que o governador tem batido muito. Muito bem. Ele tem dito isso constantemente, que o olhar que desejam para a Amazônia acompanhe os investimentos, porque a nossa população ela está sofrendo em detrimento do desenvolvimento de outras nações. Então nós precisamos sim de investimentos numa escala mundial, porque é um estado, né? E eu estou falando do estado do Amazonas, mas agora também de todos os estados e países que também compõem esse bioma, para que a gente possa ter a devida condição de cuidar dele, mas sobretudo cuidar das pessoas. Então assim, é importante o que eu estou dizendo, sim, porque nós temos diversas ações em curso para preparar, para alcançar a população que vai ser afetada. Só para você ter uma ideia de um outro trabalho, medicamentos já estão sendo distribuídos de forma antecipada. Muito bem. Para quê? Para que no período crítico não seja desabastecido. Sim. Agora o sistema precisa funcionar. Todos nós precisamos participar. Senão não vamos ter êxito. Não vamos ter êxito. Então, novamente, eu não sei se eu já quer encerrar a entrevista, mas assim, se eu tiver oportunidade, eu vou dizer para o meu irmão Ribeirinho lá, você fique atento, porque de fato o rio vai baixar e eu não quero que você fique em isolamento. Sabe por quê? Não tem no Brasil um aparato suficiente hoje para nos permitir chegar em comunidade para fazer a assistência que a gente gostaria de fazer. Pronto. Então todos nós temos que se ajudar. O senhor deu para todos nós várias atitudes que são soluções factíveis, são soluções que podem ser realizadas, e eu tenho certeza que o que o senhor falou aqui, o senhor deu uma aula aqui, viu? Tudo que o senhor falou aqui é realmente de suma importância para que as pessoas, que esse é o objetivo desse trabalho, né, tomem essa consciência, assumam a conscientização de que, como ele disse várias vezes, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Então, a Defesa Civil faz a dela, nós fazemos a nossa. Esse conselho dele, eu adorei o conselho dele para que as famílias falem
sobre as grávidas, sobre os idosos lá nas comunidades, para irem para a sede do município. Também os remédios estão sendo distribuídos para os municípios, tudo está sendo feito. E isso é muito bom saber, né, que nós iniciamos falando em surpresa e eu saio agora do encontro com o coronel BM Máximo com uma certeza de que realmente a Defesa Civil está fazendo o que pode e vai continuar a fazer isso. Coronel, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade, poder esclarecer, para poder informar, para poder mostrar para a população que de fato precisamos mudar essa cultura para nos autoprotegermos. O governo do estado não tem medido esforço para isso, mas mais uma vez eu reforço a necessidade do sistema todo atuar. Os impactos certamente ocorrerão e o que nós queremos preservar são as vidas. Portanto, as pessoas me perguntam, teremos uma estiagem mais severa, menos severa? Isso depende. Do ponto de vista hidrológico ou geológico, pode até ser. E pode até não ser. Pode até ser, mas o que nós queremos, independentemente dessa estiagem atingir as marcas históricas, é ter a redução desses impactos. Então, se o rio vai secar muito mais, mas eu tenho menos isolamento, menos pessoas com fome, fora da insegurança alimentar, fora da insegurança hídrica. Isso nós entendemos bem, o senhor explicou muito bem. Se nós tivermos não tivermos a queda de arrecadação que tivemos ano passado, se o comércio estiver mais preparado... Tem um bocado de se não, né? Mas exato. Nós estamos otimistas. Então, isso é o que trará certamente a certeza de que tivemos um trabalho fortemente executado e com êxito. É o que nós queremos. Disso. Muito bom. Então, Coronel, mais uma vez, bom fim de semana para o senhor, para toda a sua equipe. E vou lhe falar uma coisa, só para o senhor. Eu estou trazendo aqui o Radir Gomes de Oliveira, lá da Amazonas Energia, e nós estamos trazendo também aqui o CEO dos Superterminais, e que certamente irão ratificar tudo aquilo que o senhor mencionou aqui. Muito obrigado pela Estamos à disposição. Sua presença. Essas informações constam, né, nas nossas páginas, no painel do clima, na página da Defesa Civil. Tem muita informação de utilidade pública, desde o monitoramento hidrometeorológico, que lá está disposto, que é uma ferramenta extremamente importante para que as pessoas possam acompanhar a subida e a descida dos rios em todo o estado do Amazonas. Temos de ontem para hoje subiu, desceu quanto? Desceu 7 centímetros. 7 centímetros. E a tendência, eu falei de ontem para hoje, né? E a tendência é que, à medida em que as altas temperaturas, sim. Elas vão estar processo até outubro um aumento dessa reduzida abrupta dos nossos rios. Obrigado, coronel. Um abraço. E, gente, eu quero aqui de público também fazer o seguinte, eu quero agradecer o Robson, que não mediu empenho nem desempenho para que a nossa conversa, como ele disse, o nosso bate-papo fosse muito democrático, muito transparente. Obrigado, Robson, que é justamente o assessor de comunicação que teve uma atuação importante para que essa entrevista, para esse nosso encontro acontecesse. Para todos vocês, um feliz final de semana. A gente volta semana que vem e até lá eu peço ao Papai do Céu que nos dê, a todos nós, proteção, que nos dê bênçãos e os livramentos que nós merecemos. Obrigado pela companhia, gente. Até a próxima. A Apvida acaba de inaugurar a 3ª unidade para atendimento TEA. São 50 salas, diversos profissionais e especialidades para acolher os nossos clientes. Onde há inclusão, há vida. Onde há vida, há Apvida.